Olá, sou a professora Ana Carla, estamos na disciplina de Desenho, de Observação e Representação. Estamos agora na competência 2, onde iremos trabalhar mais sobre enquadramento e composição. Lembra que eu comentei no seu e-book, para que nosso vídeo você reunisse alguns papéis coloridos e a gente recortar? Vamos fazer estudos de composição visual apenas com formas geométricas. Conseguir algumas cores. As cores que você conseguir também tá ótimo. Nós vamos combinar da forma que nós podemos, de acordo com alguns conceitos que foram trabalhados na disciplina, em que a gente pode trabalhar conceitos de dinamismo, estaticidade, simetria ou assimetria, conceito de rapidez, lento, leve, pesado. Aqui, esses desenhos estão trabalhados apenas com o fundo branco e figura preta. Neste outro caso, temos também alguma composição com fundo escuro e área branca. Trabalharemos com cores, para ver a diferença em que uma composição sem cores e uma composição com cores. E em seguida, a gente vai avaliar outras formas geométricas de enquadramento em composição. Vamos lá? Reúna seu papel, recorte em diferentes formas e tamanhos geométricos, não tem medidas, apenas com 3 tamanhos possíveis e cores diferentes, para que a gente possa combinar, avaliar o peso e a composição que eles têm entre si. Ok? Reunir os papéis recortados em diferentes formas geométricas e cores. Vamos analisar aqui algumas composições. Essas duas primeiras trabalham a assimetria e a simetria. Então, essa composição aqui ela é estática e simétrica, onde os elementos de um lado são compostos igualmente em relação ao outro. Vou pegar uma régua aqui e mostrar para você. A assimetria devido à repetição da composição. Aí ele é estático e simétrico. Neste outro, ele é dinâmico e assimétrico. O dinamismo é visto pela variação de formas e até pela continuidade do movimento. Existe um elemento quadrado aqui que dá uma estaticidade, mas todos os outros elementos têm movimento, até lembrando dos conceitos que as formas têm. De movimento, estaticidade, peso. O triângulo tem um conceito, tem um significado, o círculo tem outro, o quadrado tem outro. Então, até pelos próprios conceitos das formas, as composições geram dinamismo ou estaticidade. Vamos compor o primeiro. Nós temos alguns círculos dispostos aqui no papel, usei cor aqui diferente, com um pequeno quadrado composto aqui. Veja, da forma que ele está, estou criando aqui, não tem um enquadramento exato, mas dentro da área que estamos trabalhando, você já percebe a questão do movimento e de que não há uma simetria de peso, há um lado mais preenchido, outro menos. As figuras não têm formas semelhantes, nem estão distribuídos de formas semelhantes. Eu coloquei um círculo a mais aqui, então vamos usar, são só 3. Existe uma continuidade aqui e existe outra aqui. Se eu mudo a questão da cor, vou tirar o verde, você vê que muda o peso visual que esta cor interfere na nossa percepção. Então, o rosa aqui gera um outro peso diante de todos os outros elementos que estão presentes na composição, já gerando um outro dinamismo e uma outra percepção, a cor interferindo na composição. Tenta você aí variar também as cores das esferas e os tamanhos, criando mais dinamismo ainda na sua composição. Agora vamos analisar uma composição de forma simétrica, estática. Por que estático? Os elementos demonstram menos movimento do que os outros, dinamismo, continuidade. Eles estão focados para um único centro, um único foco,
E são simétricos, pois a composição entre si é semelhante entre um lado e o outro. Aplicando isso ao ambiente, muitas vezes a gente vê isso no quarto com relação às luminárias, a organização da cama no centro e os elementos direcionados a ela. Aqui a gente tem uma variação de cor de baixa tonalidade, diferenciação pouca de tonalidade, mas se eu mudo, vamos dizer que eu tire um triângulo, coloque um outro quadrado aqui, continua estático, continua simétrico, mas gera um outro conceito, né? Observe que aqui dá um peso maior. Diferente de quando eu coloco de volta o triângulo, eu tenho um dinamismo entre as formas semelhantes direcionadas. Cria-se uma direção para um ponto. Se eu tiro um deles e coloco, eu gero uma estaticidade maior ainda, porque o quadrado ele é limitado, ele não tem direção, né? O círculo tem uma continuidade de movimento devido à sua infinitude. O triângulo direciona de uma forma maior ainda devido aos seus vértices, e o quadrado gera uma estaticidade devido à regularidade da sua forma, né? Então a gente cria um outro conceito diferente disso. Se eu mudo também as cores, né, eu crio uma relação de semelhança, eu crio uma relação de semelhança entre esses dois elementos. É diferente quando eles têm. Se todos os elementos aqui fossem verdes, eu não recortei um círculo verde. A gente teria uma estaticidade maior. Por quê? Porque iria criar uma uniformidade maior ainda, de um círculo também verde, claro, como os triângulos. Quando eu começo a mudar, eu gero, né? Quando eu mudo as cores, eu gero composições diferentes, eu gero pareamento entre o triângulo amarelo com o círculo amarelo e os triângulos verdes entre si. Tudo isso muda a forma como eu observo a composição. No ambiente, a combinação de almofadas, papel de parede, um tapete, qualquer outro elemento que possa trazer ao ambiente cor, mesmo que não tenham formas iguais, eu gero semelhança, eu gero continuidade de pontos, né, como quem diz assim, um caminho, um ligar de pontos devido às cores que são semelhantes, desde o chão ao teto, e eu criar essa relação de paridade entre os elementos no ambiente ou de dinamismo, dependendo de como eles são colocados, de que formas eles também apresentam nessa composição. Vamos ver outras composições que gerem também leveza, peso, tristeza, porque composição visual precisa que você tenha uma ideia do que vai transmitir. E aí sim, relacionar os elementos que fazem parte dessa composição. Esse é o objetivo dessa competência 2, trabalhar a relação dos elementos básicos para que eles gerem sensações e percepções sobre a composição ou sobre o ambiente decorado. Pensando aqui agora, outra composição tem um objetivo de gerar mais um peso visual. Mas onde é que está o peso visual? Observe que a gente tem um direcionamento para o quadrado. Tem a leveza do círculo, o movimento entre si, mas o quadrado gera uma estaticidade devido à sua forma e até ao seu tamanho. Porque se eu trabalho com outro quadrado menor, eu diminuo esse peso visual, né? Vamos alinhar aqui entre si, entre eles. Essa relação que eles têm entre si é de maior leveza. Não há uma simetria, pois eu não tenho um elemento aqui, mas aqui é mais a questão do peso,
que a forma representa dentro da composição. Ela atrai visualmente um elemento e os outros circundam sobre ele. Diferente também se eu trabalho com a cor, né? Mudo a cor. Que composição isso vai dar? Porque eu vou gerar um outro peso de contraste da forma a atrair visualmente também. Mesmo que eu mude o tamanho desta forma, eu ainda tenho um foco visual muito grande em relação ao quadrado, pela sua estaticidade, pelo seu formato e pelo contraste de cor que ele tem. Ele se diferencia da composição pelo contraste e pela forma. Apesar das duas formas de círculo terem tamanhos diferentes, elas têm em si uma relação de semelhança de cor. Então, dependendo de como você trabalha, um móvel, um sofá, que você põe numa sala com outros elementos de um criado mudo, um rack, o que seja, como você vai relacionar, que elemento você vai compor junto àquele outro objeto, vai depender da cor dele, do formato dele, da relação até de proximidade ou de distância, que ele vai ter mais atração visual ou menos atração. O espaço também, o espaço vazio também é um elemento de composição, porque ele vai dar ou mais leveza ou mais peso, porque vai aproximar mais e vai concentrar mais a informação apresentada daquele ambiente ou daquela composição em si. Trabalhar os círculos, dar uma leveza até pela sua forma de bolhas, vamos dizer assim, né? O círculo tem na sua composição, no seu conceito, o movimento, a infinitude do movimento contínuo sobre ele, que dá, e aí, dependendo da proximidade deles entre si, da composição deles entre si, ou do espaçamento, da continuidade que você dá, não, você gera um olhar sobre o que está sendo apresentado, gerando uma composição diferenciada e leve ainda. Se eu troco, eu gero uma outra relação de comunicação entre os elementos. O objetivo de trabalhar as formas geométricas é para que você aprenda a relacionar os elementos e em seguida perceba essas formas geométricas nos objetos, nos ambientes e no seu desenho, na construção do seu desenho. Vou dar um exemplo bem claro de composição visual a partir iniciando com formas geométricas. Além das composições que fizemos aqui com os recortes de papel, nós temos muitas outras composições, muitas outras variações. Eu vou disponibilizar essas imagens de alguma forma, ou no próprio vídeo, ou como um fórum. A gente vê de que forma isso vai ser feito. Mas que você trabalhe a sua criatividade, criando, recortando, compondo diferentes arranjos entre os elementos e possa perceber que relação tem aquela linha com com um triângulo, com aquele círculo, um círculo vazado, um círculo cheio, apenas a linha ou uma forma orgânica. Recorta, constrói, cria, claro, com base num conceito. Eu quero dar a ideia de leveza, de tristeza, de agonia. Pensa num sentimento. Tenta expressar ele criando composições como essas, a partir dos elementos básicos e com os conceitos que cada elemento e cada forma tem. Triângulo tem um conceito, dá uma olhadinha no e-book. Quadrado, círculo, cada um tem um conceito, tem uma direção a ser, tem uma direção a nos conduzir ao olhar e isso contribui para a relação entre os elementos. Trabalhe a alegria, temos aqui alguns exemplos de tenso, alegre, leve, simétrico, assimétrico e tem muitos outros que você pode identificar
nas próprias decorações, imagens de decorações de ambientes e você identificar as formas nesses ambientes. Continuando, como eu falei, você pode identificar formas geométricas nos ambientes. Nós temos aqui algumas imagens, eu trouxe aqui para você algumas imagens onde é fácil perceber formas geométricas compondo um ambiente. Nós temos a própria forma do estofado, mas as almofadas, a relação de cores que as almofadas têm, nós temos aqui muitas formas retangulares, né? Mas temos também formas circulares, pelos jarros, pelos alguns objetos de decoração que compõem o ambiente e dá um dinamismo. Mesmo o quadrado sendo objeto estático, ele está numa posição mais dinâmica, né? Ele não está com o horizonte plano e parado, ele está mais inclinado. Então, isso também diferencia até o próprio conceito da forma, como ela está apresentada dentro daquele ambiente, a relação de cores que tem entre si e das formas. Nós temos nessa imagem aqui, que eu estou mostrando para você, muitas formas mais quadradas, retangulares, que geram um contraste por algumas cores amarelas, vivas, de outros objetos, da mesma forma como essa almofada amarela aqui atrás, ou com outra forma mais curvilínea, com uma luminária aqui nesse canto, junto aos jarros, que também são circulares, e dinamizando a composição do ambiente. Temos outra imagem aqui, onde as linhas, né, diagonais causada pelo móvel, né, causada pelo móvel que faz a vitrine no espaço, como também você vê que a madeira segue aqui, isso dá um outro dinamismo, um outro enquadramento diferente aos objetos que estão nele, como direciona o olhar. Nós temos também algumas linhas, né, mais verticais, alongadas aqui, que é o suporte do material, do móvel, e que também enquadra o ambiente e gera uma visão diferenciada. As luminárias são circulares, então se você põe um vegetal em cima de um ambiente como esse e vai identificar as formas que estão aqui, né, nós teremos diferentes formas geométricas aqui presentes. Além das cubas circulares, nós temos formas diferentes, triangulares, circulares, temos linhas longas, linhas curtas, que ao perceber o arranjo que elas têm entre si e a relação que elas passam a ter um elemento com o outro, é o que compõe o conceito que esse ambiente precisa ter. Tem um dinamismo, tem devido à variedade de forma, mas ao mesmo tempo tem um foco do olhar sobre essas duas linhas diagonais, darem um direcionamento sobre o olhar na vitrine, né? Temos essa outra composição, você vê, muito linear, também é um outro olhar da mesma vitrine, que você vê uma variedade de forma, espaços vazios. Os espaços vazios são importantes para dar aquela pausa da comunicação sobre um elemento e o outro. Não é só unir os elementos, espacejá-los gera mais leveza e também direciona o olhar sobre grupos, sobre áreas, trabalhando a composição desses arranjos visuais dos elementos. Temos também a relação de cores no ambiente, além das formas. Temos muitas formas retangulares aqui. Aqui tem uma estaticidade muito grande, mas um dinamismo pelas cores, nessa outra composição. E tem uma relação de azul no quadro, azul na almofada, azul no tapete, azul no assento, azul numa composição aqui do suporte
do centro. Então, a gente tem uma estaticidade pelas formas, mas um dinamismo pelas cores. E aí é você saber relacionar essa linguagem de cor e forma para gerar dinamismo, para gerar alegria, sensações, que esse é o objetivo da composição. Causar uma empatia, se fazer entender, sem precisar falar, apenas mostrando e relacionando os elementos entre si. É a linguagem visual que importa aqui e que é a principal ferramenta de comunicação do design de interiores. A linguagem visual é a ferramenta de comunicação que precisa ser trabalhada, desenvolvida para que seja melhor percebida. Temos um ambiente ar livre, com bastante verde, com bastante espaço, então objetos contrastantes para que eles sejam percebidos no ambiente. Devido ao tamanho, a horizontalidade, a liberdade que o espaço tem, se ele se torna neutro neste ambiente, um contraste até com a grama, com o ambiente verde, temos aqui as cadeiras com contraste vermelho, para que ele chame a atenção e seja um ambiente percebido. Porque se fica neutro, ele está ali, mas não está. Porque ele vai se fundir com o cenário. Mas o objetivo é que o ambiente seja percebido. Então, formas contrastantes, cores contrastantes, para que o ambiente seja percebido devido à amplitude do espaço. É trabalhar esse dinamismo também. Continuando com as composições a partir de formas geométricas, e também avaliando a relação dos elementos, o arranjo visual que eles apresentam, tenho aqui alguns modelos de composição, que você pode sim, usando os recortes geométricos, fazer esse estudo visual de composição, recortando as formas dentro de uma folha e reproduzindo as composições que temos aqui. Eu fiz uma composição usando as formas que tinha para visualizar o arranjo visual desta figura aqui do canto. Essa última aqui do lado direito. Mas nós temos aqui diferentes arranjos visuais. Nós temos um arranjo triangular, né? Tem um elemento que se sobressai na altura, e outros elementos que constroem a base, muito usado no Renascimento, em diferentes composições, a Mona Lisa, Última Ceia, né? Muitas representações visuais que apresentam formas geométricas. Isso deu um filme até, de estudar essas formas presentes nos quadros. Você tem aqui uma forma mais em forma, uma composição, né? Você tem aqui uma composição em forma de cruz. Também temos um elemento central. É uma composição assimétrica, mas equilibrada. Muitas vezes a gente relaciona simetria com equilíbrio, mas existe o equilíbrio dinâmico. É aquele equilíbrio que não é simétrico, as coisas não são espelhadas, não são iguais, mas tem peso visual equivalente. Mesmo tendo uma figuras circulares de um lado e do outro lado uma bandeja, nessa composição 2 aqui, no topo à direita, né? Vou numerar aqui para vocês. Então, você tem novamente uma figura central e dois elementos laterais, numa distância entre si que não geram a mesma base que a primeira composição gerou. Eles geram um peso visual, então há uma simetria, quer dizer, não há uma simetria espelhada, há um equilíbrio entre esta forma e as outras. Você poderá visualizar isso de forma física, criando composições, recortando as figuras geométricas, que são figuras básicas que compõem aqui, para vivenciar, sentir, mudar as cores, mudar até a ordem e ver outras formas de arranjo visual. É uma forma de estudar a relação que as formas e as cores
têm entre si e construir arranjos visuais diferentes, em forma de L, essa terceira composição aqui no meio à esquerda, ela tem uma forma de L. Você tem um elemento que está mais à esquerda, né? A nossa leitura ocidental é da esquerda para a direita, de cima para baixo, então ele segue essa linguagem visual que é diagonal até também. Mas essa diagonal não está presente visualmente na composição, apenas na forma como o nosso olhar vai seguir os elementos na página ou no ambiente, né? Caso você trabalhe numa cozinha, você tem uma geladeira grande, alta, que precisa ter uma posição, mas ela precisa ter uma relação com os outros elementos. Então você pode combinar criando uma leitura em L diante do ambiente composto. Temos também uma composição em diagonal, que você tem duas linhas diagonais que se cruzam aqui mais ao topo, com outras formas, criando um alinhamento nessa diagonal. Essa variação de tom aqui presente cria um dinamismo também. Essas composições em L, em U ou em cruz à direita ou à esquerda, né? Porque aqui seria também essa última em L, essa que eu tentei criar, ela também está em uma composição em L, mas ela está à direita, no sentido contrário da nossa leitura, mas esses elementos visuais precisam gerar um contraste, poderia ser um outro elemento de uma cor de maior composição para trazer o nosso olhar e equilibrar a relação dos elementos, já que a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita e não parecer que os objetos estão caindo. Então eu tenho que gerar um peso visual do outro lado para gerar um equilíbrio dinâmico, uma harmonia na composição. Essas composições em U, em L, que você está vendo aqui como modelo, elas seguem muito a composição áurea, que tem a ver com a proporção áurea, em que ela segue o enquadramento de pontos proporcionais de acordo com as medidas áureas. A gente vai ver isso já já. Como vimos, temos diferentes arranjos visuais para gerar uma composição. Então, com formas básicas, nós relacionamos os elementos, criando arranjo visual dentro de uma estrutura triangular, cruzada, em L, em diagonal, em U, né? Na verdade, aqui é em U, eu que risquei para relacionar a uma outra composição. Em U, em L também, mas com um arranjo visual à direita e esse outro elemento com um arranjo visual à esquerda. Você poderá encontrar na internet várias outras formas de arranjos visuais com estruturas geométricas, né, de composição. Eu trouxe aqui para você alguns elementos. Triangular, muito comum, como eu falei, nas pinturas renascentistas, circulares, com diferentes, mista, né, com diferentes formas, que vai gerar diferentes arranjos de composição. É só você praticar, olhar a imagem, também estarei disponibilizando essas imagens de alguma forma, ou no vídeo, ou pelo fórum. A gente vai, esses arquivos com essas imagens estarão disponíveis. Você tem diferentes arranjos com formas geométricas, gerando composições. Qual a importância disso? Que você comece a perceber essas formas nos ambientes, que você, ao iniciar seu desenho, inicie da forma mais básica possível, com formas geométricas, identificando a área, o espaçamento, a relação de tamanho, de contraste, de todas as técnicas visuais que nós estudamos no e-book. Recortando as formas geométricas,
e associando elas aos ambientes, a imagens, até em áreas que você identifica uma praça, você começar a perceber que ali existe um arranjo visual entre os bancos, entre a vegetação. Então, você começar a perceber de que forma eles estão alinhadas, arranjadas, compostas, você vai começar a identificar por onde começar seu desenho. Comece sempre pelo arranjo visual, identificando eles através das formas geométricas. Aí sim, você sabe onde está a estrutura do seu desenho, para partir para detalhes, para partir para outros elementos. Pratica, faz as composições com formas geométricas, associando ele a uma composição, seja de um ambiente ou de uma imagem qualquer. Trouxe aqui também uma outra forma de composição visual. Nós vimos as formas geométricas, aí você tem aqui a forma triangular, quadrada, circular, ok? Existem outros arranjos visuais que não têm a ver com a forma geométrica, mas com os objetos em si. Então, essa quarta composição, os elementos têm uma relação entre si devido ao objetivo de uso. Então, a gente tem uma planta, uma espátula de jardim, um aguador. Eles têm uma relação de composição, se você observar, cada um tem sua forma, mas a composição tem uma leitura visual a partir da funcionalidade dos elementos que eles têm entre si. Da mesma forma que a gente tem com relação a contraste de formas, quadradas, circulares, triangulares, contraste de tamanho entre os objetos, né? E alinhamentos direcionais, de planos diferentes, que se cortam, que se cruzam entre si. Então, a gente tem o arranjo visual por formas geométricas, com os elementos entre si, eles criando essa relação geométrica, como também a relação de uso, de proximidade de uso, ou de contraste de forma, ou de contraste de tamanho, ou de alinhamento de linhas que se cruzam e fazem com que eles se relacionem através dos pontos de encontro entre si. São formas de composição também. Mas para poder compor, além de identificar que arranjo visual ele apresenta, você também vai precisar identificar qual o enquadramento que ele vai ter na folha, no ambiente, numa fotografia, numa página, em qualquer outro enquadramento visual. Então, enquadrar é por dentro de uma área definida. Você precisará definir se esse objeto vai ocupar uma maior ou menor área dentro do espaço determinado, seja um ambiente, seja uma fotografia, seja um desenho numa folha ou um quadro em uma pintura. Isso determina a distância que o observador vai ter sobre o objeto representado, sobre o ambiente definido. Vamos avaliar agora um pouco de enquadramento. Antes da gente partir para o enquadramento, eu trouxe uma imagem bem interessante para você, de como um cenário visual pode ser composto, na verdade, composto e estruturado apenas com formas geométricas. Isso você pode construir com as formas geométricas que você tem, que você recortou, e compor esse ambiente, esse cenário, na verdade, externo. Nós temos aqui a linha do horizonte e algumas formas triangulares e algumas formas cilíndricas que vão estruturar o ambiente. Como assim? Se você observar, aqui ele irá se transformar numa casa, uma torre, um arbusto e uma árvore. Vamos observar? Vou pegar o desenho original, colocar aqui em cima. E você vai perceber a estrutura que o objeto tem, né? E é dessa forma que eu oriento a que você comece seus desenhos, identificando as áreas e a estrutura
que os elementos ocupam dentro da página, dentro do cenário. E a partir daí construir os elementos básicos desta composição. Você tem aqui as formas que o estruturam e aqui eu já parti para a construção real, né? A partir, ó, aqui era o cubo, já foi criado uma janela, estruturado um telhado, uma porta, o arbusto ganhou uma forma mais orgânica, mas eu tinha a ideia onde esse arbusto iria ocupar. Os elementos aqui da raiz, tronco, outro arbusto, e aí ó, o tronco seguindo as linhas e estruturando. Para em seguida, você, ao definir a estrutura, ao determinar os elementos, realçar o realismo, né? Destacar o realismo das formas com a luz e a sombra. Etapas de construção de um desenho. Identificação da estrutura que compõe os elementos da imagem, para delineamento desses elementos a partir da base estrutural, para aí sim seguir para o acabamento da textura, do detalhamento. Quanto mais detalhado, criar aqui uma textura de tijolinhos, ou pintar, colorir, você vai dando mais realismo, mais vivacidade à sua composição. Você vai criar, você chega no ambiente com o cliente, um ambiente vazio, que ele espera ali seja uma cozinha decorada. Não tem nada, mas você já visualiza a partir dos conceitos. Não estou pensando em cores ainda, não estou pensando em revestimentos ainda, mas como aquela cozinha vai ser estruturada. Quais os elementos que vão compor a parede, o balcão, tudo em forma geométrica. Eu tenho noção de área, de tamanho e de forma que esses objetos vão ocupar naquele ambiente. Traço isso a partir das medidas que eu tenho do ambiente para aí sim seguir para um detalhamento sobre profundidade, luminosidade e textura que os objetos vão ter. Claro que aí isso é um rabisco, isso é um croquis, apenas para fazer um estudo sobre o ambiente, sobre o que vai compor aquele ambiente. Em seguida, você vai chegar no seu escritório e você vai traçar isso de uma forma mais realista, de forma manual ou usando tecnologia, mas você já tem a expressão da ideia com as medidas, com as áreas e com as proporções definidas sobre o espaço e os objetos que irão ocupar esse espaço. Seguindo esses 3 passos básicos de construção de um desenho de observação ou de memória, que aí no caso você vai criar um croquis de uma imagem de memória sobre as referências que você tem sobre decoração de ambiente e materiais. Muito importante visitar lojas que tenham novidades, que você possa ter já a ideia da dimensão de alguns armários, de algumas cubas, para que você possa reproduzir isso na hora de construir um rabisco, um croquis, um desenho, a partir de formas básicas que compõem esses objetos. Todos os objetos trazem em si formas geométricas básicas, que você vai poder, com linhas e traços, definir área, proporção, dimensão do objeto, que o objeto irá ocupar no espaço. Detalhar ou, em seguida, colorir ou revestir. Revestir, criando uma textura de rendering, manual ou digital, indo etapa por etapa, sem agonia, sem pressa. O importante é saber identificar as áreas, a estrutura, as formas que os objetos vão ocupar na página ou no ambiente. Seguindo com a análise visual de composição, nós vimos que dependendo de como distribuímos os objetos no ambiente,
numa folha, numa paisagem, num quadro, num jardim. Dependendo do ambiente que você irá compor, é sempre importante observar a relação que os elementos têm entre si, seja de cor, de forma e aqui neste caso, de organização desses elementos no ambiente, na página ou numa pintura, numa fotografia. Temos aqui 3 elementos, no caso uma casa, uma cacimba, uma árvore, né? Eles podem estar alinhados entre si, criando uma visão mais direta, mais estática, pouco dinâmica. Ainda assim, não há uma assimetria, mas há sim um equilíbrio de centro, distanciamento, mas é uma linha horizontal direta, que a visão meio que estaciona ali. Eu vejo os elementos e defino o meu olhar de forma direta. Nessa segunda opção aqui do meio, nós já temos os mesmos elementos, uma casinha, a árvore, uma cacimba. Só que distribuídos dentro do mesmo espaço, que é a folha, veja que nós temos aqui mais áreas vazias, mas muito estaticidade, muito fechamento, né? O horizonte não se amplia, ele para ali nos objetos e não há uma continuidade de visão ou de olhar sobre o ambiente. Porque os próprios ambientes nesse primeiro enquadramento já fecha, né, já determina a paisagem a ser vista. Nessa segunda composição eu tenho uma relação triangular, né? Eu tenho uma relação triangular entre os elementos, que eu consigo ter um horizonte maior de visão, né, além dos objetos na página. A composição vai além. Meu olhar tem espaço. Se eu tivesse um quadro ou realmente eu estivesse vendo uma paisagem onde o horizonte se ampliaria para outros elementos, o céu, montanha, qualquer outros elementos, mas aqui eu tenho área de visão aberta, mais livre. A forma triangular entre eles dá uma visão mais ampla, abre, até porque o triângulo, pelas suas vértices, direciona o nosso olhar para uma amplitude maior sobre o horizonte. Temos o objeto em primeiro plano aqui, a cacimba, e temos a árvore e a casa, criando uma relação de equilíbrio entre os objetos centralizados em relação a esse elemento aqui. Uma outra visão mais dinâmica, aqui tem um dinamismo maior, nós passeamos mais pela área, pela página, pelo plano, do que aqui. Mas aqui há um dinamismo maior do que esse. Em escala, né? Esse tem menos dinamicidade, esse aqui tem mais amplitude também. E esse aqui gera um movimento maior. Passeamos por todos os elementos e eles têm uma relação de unidade de percepção. Eles estão de relação entre um com o outro, aqui eles estão mais dispersos, nessa composição aqui do meio, eles estão mais dispersos, mesmo que tenham uma relação de distância, espaçamento entre si, que geram um fechamento visual. Aqui estão mais próximos, mas eles se tornam quase que uma coisa só, fechada. Enquanto nessa última composição, eles têm uma visão maior, estão mais distribuídos pela área, pelo plano ou pela página, e geram dinamismo passeando pelo espaço da página. É um olhar diferente, a gente tem uma composição mais horizontal, mais triangular e mais, como fala, em S, que gera essa dinâmica e essa visão sobre os objetos mais forte. Nós temos objetos em peso visuais equivalentes,
mesmo esse sendo menor, ele está em primeiro plano, gerando o foco de início da nossa leitura visual. E a árvore e a casinha, né, no caso, elas têm um peso, uma importância. É importante observar que, de acordo de como nós compomos objetos na página ou no ambiente, ele pode estar meramente distribuído no espaço ou gerando uma relação mais vívida, mais empática sobre o que está sendo representado, que dá um realismo maior pela mera distribuição dos objetos, dando uma vivacidade ao cenário. Como nós observamos, existem várias formas de você relacionar os objetos entre si dentro de uma composição. Como vimos, pode ser em forma de L, em S, como vimos na questão da casinha, em diagonal, radial com foco em um único elemento, de forma assimétrica, né, gerando um equilíbrio dinâmico, de forma triangular, circular, que os objetos geram uma visão mais equilibrada e até simétrica, e a em cruz. Nós vimos várias formas de como gerar essas composições, mas além delas, nós temos algumas que são, né, nós temos aqui em curva, pirâmide, circular, L, radial, diagonal, cruz, né? Em massa focal seria uma concentração maior de elementos, arranjo em V, mas a gente tem aqui, essa área, esses 3 aqui em cima, na verdade esses 6, nós temos regras quase matemáticas, né, com base em geometria espacial, a espiral dourada ou a espiral áurea e a seção áurea. Todos esses derivam dessas composições. Nós temos aqui a regra dos terços também. Para quem não conhece a regra dos terços, vou mostrar para vocês. Nós temos, vou virar aqui a folha, nós temos aqui um tipo de enquadramento onde se obedece uma divisão em 3 partes, tanto na horizontal como na vertical, que os principais pontos são os pontos de encontro dessas linhas. Então, da forma que nós lemos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós temos o A, B, C e D, que seriam os pontos de maior concentração visual. Observando que o centro da folha, que seria o centro geométrico, estaria aqui. Eu posso alinhar alinhar a linha do horizonte a esta linha inferior e ter uma amplitude maior na parte superior da área, um céu maior, né, uma parede maior, e ter um enquadramento menor, mais próximo dessa área. Contrário, eu posso alinhar a minha linha do horizonte a essa linha superior e gerar um foco maior, uma proximidade maior sobre a área mais terrena, dando mais estabilidade. Existe uma relação, eu vou dar exemplos de aplicação da regra dos terços em imagens de ambiente, que irá ajudar você a perceber como as coisas são enquadradas. E a gente tem aqui essa outra composição, outra regra, né, de enquadramento de composição, que é a espiral áurea ou a proporcional áurea. Então, você tem essa linha como sendo os pontos de relação, né? Aqui, se eu inverto essa espiral, ela estaria aqui. Se eu inverto novamente, ela estaria aqui, o outro ponto dela, e aqui o outro ponto dela. Então, comparando as duas regras
de proporção e enquadramento, nós percebemos que a regra dos terços ela tem uma área mais fechada no centro, enquanto que a espiral áurea ou a medida áurea, a proporção áurea, ela tem uma área central mais aberta, né? Diferenciando aí a distribuição com que os elementos vão ter no ambiente. Então, a gente tem, eu vou dar alguns exemplos, mas eu queria mostrar a relação que isso tem a ver com o enquadramento. De acordo com a regra dos terços, né, que é a mais simples, às vezes você encontra ela, quem trabalha com fotografia, às vezes já vê as marcações em 3 medidas na horizontal, 3 na vertical, na máquina, para você gerar esse enquadramento. O importante é que você saiba que o ponto de enquadramento são os pontos de encontro, os principais pontos de enquadramento, são os pontos de encontro dessas linhas. Então, quando a gente centraliza o objeto dentro dos 4 pontos, eu tenho um foco mais próximo, né, onde o objeto ocupa maior área dentro do ambiente. Quando eu trago para o lado, para a direita ou para a esquerda, gerando um enquadramento em L, que a gente viu, né? A gente diminui o foco, criando planos de visão sobre o ambiente que está sendo representado, que está sendo configurado. Vamos seguir agora vendo exemplos da aplicação da regra dos terços ou também da proporção áurea em algumas imagens e fotografias de ambientes. Seguindo com a análise de regras de composição ou de enquadramento, nós temos a proporção áurea, nós vimos aqui alguns exemplos básicos e temos aqui alguns exemplos clássicos, eu diria. A regra dos terços, muito comum, usada em fotografia e é a mais simples, a mais antiga, mais básica de se usar. Alguns celulares trazem também esse enquadramento, isso ajuda, você chega no ambiente, tira uma foto, ambiente vazio, já vê o enquadramento dele e vê os pontos de boa localização, de boa visualização a partir da regra dos terços, já presente em alguns celulares. Você registra a foto, faz essa marcação já, onde vão ser os pontos de melhor visualização para você ambientar o espaço. Seguindo, nós temos algumas outras regras de proporção e de enquadramento com base na espiral áurea ou na seção áurea. Se você observar, ela tem essa espiral dentro de medidas específicas, que são as medidas áureas, e ao fazer o cruzamento desses pontos, como foi feito aqui, né, do encontro desses pontos, nós temos os triângulos dourados, que seriam os triângulos áureos. O inverso dele, o espelhamento dele, é o triângulo harmonioso. Não é o áureo, não segue medida áurea. A medida áurea, ela é muito presente na natureza, em vários, as flores, num caracol, num girassol, numa estrela do mar, vários objetos da natureza têm essa escala de crescimento, né? Até a árvore também, quando você corta, você vê a escala de crescimento delas segue uma medida áurea. E essa medida áurea também é uma forma de enquadrar, além da regra dos terços, mais simples, mais básicas de se usar, temos também as medidas áureas. Se você observar, a seção áurea ou seção dourada é quando você faz o cruzamento dessas linhas, das linhas de medida áurea. Eu vou mostrar para você aqui agora, pegar, foi feito uma ligação entre a regra dos terços e os pontos principais de melhor enquadramento e visibilidade e a
a espiral áurea com as medidas e as proporções. Ao colocar uma sobre a outra, você percebe que os pontos de interseção, espelhando a espiral, seria aqui, áureos são mais abertos, os de medida são mais fechados. Se eu desse essa continuidade e cruzasse, que aqui por trás também tem uma linha verde, eu teria os pontos mais fechados e os da espiral mais aberto e da regra dos terços mediano, vamos dizer. Depende do enquadramento mais aberto ou mais fechado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A questão do enquadramento. Quando eu estou trabalhando na posição horizontal, que é de paisagem, eu tenho um enquadramento mais aberto de planos diferentes. Quando estamos trabalhando com um plano da forma retrato, eu tenho um enquadramento mais fechado, né, com poucas áreas externas de visibilização. Então, independe de ser uma pessoa, ser um jarro, ser uma mesa, o objeto que seja enquadrado dentro desses pontos apresentarão uma escala mais próxima, mais afastada em relação aos outros objetos. Terá um foco mais fechado ou mais aberto. O enquadramento é exatamente essa questão da proximidade, que é muito importante ser observado se teremos um objeto menor, com a área maior, dando uma leveza maior à composição, um objeto com foco central, com mais proximidade, um enquadramento mais fechado, ou um enquadramento equilibrado entre a área vazia e o objeto representado, que seria o negativo e o positivo da imagem. A imagem e sua área, seu espaço, sendo a área preenchida, positiva, e o entorno sendo a área negativa, vazia ou espacejada. Então, dependendo, você pode trabalhar com um foco mais aberto, mais fechado ou mais equilibrado. Trabalhar com os objetos todos em uma única posição. Se for seguir aqui a regra dos terços ou da medida áurea, teremos aqui algum enquadramento específico. Aqui nós temos já uma distribuição maior dos elementos, né? Uma linha do horizonte mais inclinada, dando um dinamismo e uma continuidade no horizonte, que vai gerar uma amplitude maior, mesmo com os objetos ocupando maior área. Não temos uma linha horizonte central, que daria uma estaticidade, um fechamento na visão. Ela está mais abaixo do ponto central, dando uma leveza maior às flores da composição aqui. E uma base para os objetos, representando uma mesa, um plano. Isso ajuda. Vamos trabalhar agora usando as regras de enquadramento e de proporção, né? Tanto áurea como a regra dos terços, a partir de imagens de ambientes. Então, vamos comparar a composição desses ambientes com as duas proporções. Iniciar aqui com a regra dos terços. Vou colocar sobre a imagem e a gente vai observar a divisão que os espaços estão tendo aqui. Percebo que há uma área mais aberta, que me dá a entender que a viga e aqui a coifa estão numa área mais, uma relação mais aberta de proporção e distância, seguindo talvez uma proporção mais áurea. Ó, a viga deu certo aqui nesse ponto, né? Então eu vou inverter e ver se do lado de lá ele também encaixa. Encaixou. Temos aqui, deixa eu encaixar a imagem. Então, a regra de proporção de distância entre essa viga e a coifa está mais dentro de uma medida áurea dos objetos, até da relação à altura, né? Está dentro da mesa,
foco da mesa, você vê que está mais dentro do enquadramento de uma medida áurea do que da regra dos terços, comparando as regras de proporcionalidade. Analisando outras imagens dentro das proporções áurea e da regra dos terços, nós temos aqui, tem uma relação, veja a área desta área e com aquela área, mas também, se eu tinha analisado, dentro da regra dos terços, ela também segue a altura do sofá. Deixa eu alinhar aqui, ó, os pontos aqui com relação à altura do sofá, aqui essa linha do biombo, quadro dentro do espaço. Então a gente tem tanto lá na regra de proporção áurea como dos terços que esta sala obedece uma escala proporcional harmoniosa. Além disso, nós temos aqui um equilíbrio dinâmico pelas cores, não há uma simetria, há uma relação entre esses dois objetos, né? Existe uma combinação de cores que dá esse movimento no olhar, de formas bem retangulares, apenas aqui o abajur, uma forma, e esse já uma forma mais circular. A gente vai analisar em outras imagens, esses detalhes de relação de forma, de cor, com outras imagens. Vamos seguir aqui, olhando a aplicação da regra dos terços e da regra da proporção áurea sobre os ambientes. Mais uma vez, vamos observar a forma como está enquadrado o espaço. Estou vendo aqui algumas medidas em alguns pontos que dá um enquadramento, tá? Uma divisão proporcional entre os objetos no espaço. O sofá está mais na linha do horizonte, mais no centro, né, da imagem. O centro se dividir a diagonal entre os dois vértices aqui. Nós teremos o centro aqui, então existe uma proporcionalidade aqui. E a partir daí, a distância daqui e daqui são bem semelhantes, passando essa linha bem no meio do quadro, aqui no meio, entre esses outros dois objetos aqui também. Então, nós temos sim todo o enquadramento alinhado, não é simétrico, é bem dinâmico pelas cores, pelas formas. Temos muitas formas retangulares aqui também, apesar dos abajures e algumas pequenas formas circulares, dando esse dinamismo, né? Vamos analisar em relação à proporção áurea, se segue alguma relação. Interessante aqui a posição. Nós temos um centro de olhar aqui, a distância entre esse quadro e esse quadro obedece uma escala, não é de qualquer forma, né? Parece aleatório. Olha, quando você espelha, o quadro está bem no ponto, né, de enquadramento aqui dessa, e esse outro quadro aqui também, ó, essa distância daqui em relação ao outro lado lá também, né? Também seguindo, vou inverter novamente, vamos analisar as alturas aqui dos pontos, que eu não tenho nenhuma medida específica, eu só tenho alinhamento aqui, né? Seguindo o outro lado, aí eu já percebo, né, uma linha aqui, observo que o ponto do sofá está bem interessante. Também é importante perceber o seguinte, que além da espiral áurea, nós temos as medidas, que são essas áreas retangulares aqui, que obedecem medidas específicas. E esses quadros, os objetos, normalmente vão estar dentro dessa escala. É obrigado? Não, é apenas que você tenha uma relação entre os elementos, entre os objetos, entre as formas, os espaços vazios, as distâncias, obedeçam uma harmonia áurea, no caso, é considerada a perfeita, porque segue medidas da natureza, ou uma proporção mais
sistêmica, mais exata sobre as escalas, que é a regra dos terços. Mas um ambiente para a gente observar também aqui a aplicação, olha a posição que essa poltrona está e a relação, né, dos objetos nessas escalas. Já vi que a distância aqui, dependendo do ângulo que a foto foi tirada, muda um pouco, mas como está numa perspectiva diferenciada, né, não está de frente, provavelmente a distância entre eles vai obedecer uma escala também. Observando o mesmo ambiente agora dentro da medida áurea, né, nós também percebemos algumas relações de proporção, de medida de área, de distância. Eu acho muito interessante quando é percebido a espiral áurea faz o movimento da visão da distribuição dos elementos. Você tem aqui o ponto, a altura, segue o topo alinhado aqui e segue o ponto aqui dessa outra visão. Nosso olhar, de acordo com o foco da imagem, aqui como primeiro plano, a poltrona com esse apoio, nós ampliamos a nossa visão pelo espaço do ambiente, seguindo uma proporção áurea, uma escala, e também aqui a diagonal aqui dela também representa muito bem essa escala de visão. Do olhar, vou virar aqui, mais uma vez, temos aqui os pontos, estou analisando aqui as alturas, as medidas, para observar todas as posições, para observar aqui todas as posições. Esta seria a escala, mas tanto de movimento, de visão, de proporção, né, o qual os objetos vão ganhando dimensão dentro do espaço. Medida áurea segue bem essa proporcionalidade. Analisando uma outra imagem, bem simétrica, com cores dentro de um mesmo tom, de uma escala, né? Mas interessante aqui, isso aí é bem visível, né? Você olha para a imagem do ambiente, você já quase que identifica as linhas da regra dos terços nela. Só colocar a folha por cima e você já percebe como a simetria dos elementos, das áreas, dos objetos, das alturas, né, também estão dentro da escala. A escala áurea aqui, a proporção áurea aqui não iria atender tanto, porque ela aqui está tão simétrico, né, tão distribuído de uma forma tão equilibrada, que essa proporção áurea, onde a dimensão vai ganhando amplitude, não se encaixa nesse enquadramento aqui. Mais uma vez, uma outra imagem bastante dinâmica, com formas geométricas bastante variáveis também, né? Quadrados, círculos, formas curvilíneas, mais retilíneas também. E aí a gente percebe mais uma vez a altura da cama aqui, né? Posicionamento de alguns objetos, o alinhamento de alguns objetos dentro da... E aí você chega num espaço vazio, onde não existe esses móveis, esses objetos, fotografa esse espaço, identifica os pontos de visão, se põe diante da porta, tira uma outra foto e vê qual o primeiro foco de visão ao abrir a porta, ao entrar no ambiente, que a pessoa vai ter. Como eu vou distribuir os objetos, as cores, espacejar os elementos dentro dessa área. Então, você já tem uma visão de enquadramento
de como poderá e como serão os pontos de maior visibilidade. Avaliando aqui dentro da proporção áurea, não segue, né, tanto essa proporção de medida, talvez com relação à amplitude de visão, o alinhamento da luminária com a cama aqui, mas a amplitude, que o espaço vai ganhando cor, vai ganhando forma e vai ganhando distribuição. Os quadros não estão simétricos, então eles têm uma escala de distribuição diferente. Ela tanto se encaixa, né, esse espaço, tanto se encaixa na medida das regras dos terços, como com relação à distribuição dos elementos, né? E como também tem um encaixe aqui, mais com relação a ângulo de visão, de amplitude do olhar, de distribuição e não de espacejamento dos objetos e proporção, mas distribuição do olhar, da visão do espaço. Você vê que tem esse foco que se amplia e aí sim eu tenho um equilíbrio visual desses elementos com esse elemento, né? Uma linha de visão que equilibra tanto aqui como aqui os elementos do espaço. Na aula de hoje, nós vimos muito sobre enquadramento, proporção, composição entre os elementos, composição entre os espaços, a distribuição dos objetos na página ou no ambiente. É importante que você possa identificar esses elementos a partir de formas geométricas básicas, que recortando, montando, reproduzindo o espaço, a partir da identificação dessas formas, apenas montando uma página, você possa reconhecer essas formas, para que você, ao reproduzi-las, já identifique o básico. A gente viu no desenho do ambiente externo, né, da árvore, da torre, forma geométrica, depois delineia, você já tendo ideia do espaço, da proporção que aquele objeto vai ter, da área que ele vai ocupar, aí sim você trabalha mais o detalhamento, sombreamento, luz, textura, e isso a gente vai ver na nossa próxima aula da competência 3. Depois que você identifica a área, o espaço, o tamanho, a dimensão que os objetos vão ocupar no espaço, na folha, no seu desenho ou no ambiente, aí sim você detalha aquele ambiente, a representação visual daquele projeto, com as texturas, com a luminosidade, dando mais realismo, trabalhando mais o sensitivo, né? O sentir o espaço, a partir do desenho, como elemento básico de construção de uma ideia. O desenho é o primeiro passo para que você idealize um projeto, que no mínimo você possa representá-lo de forma a reconhecer o espaço e a distribuição dos objetos. A partir dessa distribuição, como nós vimos usando regra de terço ou proporção áurea, a partir da identificação das formas geométricas, você vai delinear as formas de acordo com a configuração real que ela tem, acrescentar texturas, luminosidades e acabamentos finais que dê mais realismo, dê mais vivicidade, né, ao cenário reproduzido. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo aula, na terceira competência. Nós estudaremos mais sobre a construção do desenho, sobre a representação de texturas e a configuração do render manual, que seria a representação mais realista possível, que ao entender como é representado determinada textura, você vai poder aprender a reconhecê-la numa loja
a textura do mármore, os detalhes da madeira, como também a reconhecer essas texturas dentro de um ambiente digital para poder aplicar no seu cenário. Saber reproduzir, saber reconhecer para poder saber aplicar. Próxima aula a gente trabalha mais a questão do desenho, da representação realista com luz, sombra e textura dos objetos de um ambiente e de um cenário de design de interiores.